Olá, meu nome é Agenor Parisotto, sou do quilômetro 20, pertencendo à comunidade Santo Isidoro. A gente interessa muito para essa participação aqui, porque a gente queria aprender bastante sobre o plantio e a poda de árvores frutíferas, né, que é bastante interessante para nós, né? A gente faz parte da Copaf, também faz parte disso aí também, e quer aprender mais sobre isso, sobre a poda e o plantio. Então, a primeira coisa que o agricultor deve fazer a partir que ele decidiu de fazer o plantio de plantas frutíferas, é a escolha do local. Então ele precisa escolher um local que tenha uma boa insolação, né, que pegue luz solar, e também que não seja uma área encharcada, né, que a terra não tenha, que não seja uma área de banhado, uma área encharcada. Após ele escolher o local, ele vai fazer a abertura do berço, né? Geralmente a gente faz a abertura do berço em torno de 30 por 30, 40 por 40 centímetros. Então, por exemplo, aqui o agricultor abriu, né, o berço, ele está em torno aqui de 40 por 40, e geralmente a gente recomenda a abertura do berço de uma forma retangular ou quadrada. Por quê? Porque isso facilita o crescimento do sistema radicular da muda, facilita a penetração das raízes aqui no solo. Então aqui a ideia é sempre que o agricultor utilize o que ele tem disponível na propriedade, os adubos que ele tem na propriedade, que ele tem em casa. Então o que a gente utilizou aqui de adubação? A gente colocou aqui esterco bovino curtido e cinza do fogão a lenha. Nunca pode utilizar a cinza da churrasqueira. Por que não pode ser utilizado? Porque a cinza da churrasqueira a gente tem o sal. Então essa cinza, se ela for utilizada, ela vai prejudicar o desenvolvimento da planta. Então aqui tem a cinza do fogão a lenha e aqui tem o esterco bovino, que era o que tinha disponível na propriedade. Essa mistura aqui, ela precisa ser misturada bem aqui nessa terra. Ela não pode ser utilizada somente esse adubo em contato com a muda, porque ela vai acabar queimando o sistema radicular e causando um dano para a planta. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma muda de citros. Então, o citros ele engloba tudo a parte de laranja, limão, tangerina, né? Todas as variedades de citros. E aqui, gente, um cuidado que a gente tem que ter na hora de realizar o plantio da muda, a primeira coisa a gente tem que nivelar, né? Tem que plantar nivelado com a altura do berço. Então a gente nunca pode enterrar demais aqui e também nem deixar aparecendo muito para fora. Então sempre tem que plantar nivelado aqui com a altura do berço. Outra coisa que a gente precisa fazer também é realizar a poda nessa muda. Por que fazer uma poda? Essa poda é com o intuito da gente conseguir formar a copa da planta, né? Formar a parte da planta onde vai produzir os frutos. Então a gente tem como, digamos assim, uma regra que toda muda frutífera a gente vai podar ela acima aqui do torrão da muda 50 centímetros de altura. Então mais ou menos, em torno de 50 centímetros a poda vai ser mais ou menos aqui, ó. E a gente sempre vai fazer um corte em bisel. O que é o bisel? É cortar ele mais na diagonal. Então aqui. Então essa muda aqui, essa parte da muda, ela vai ser descartada, e aqui eu tenho a minha muda pronta para o plantio. O período ideal para fazer o plantio das mudas frutíferas é entre agosto a outubro. Explica para nós por que é nesse período, Sueli. Então o período ideal para a gente fazer o plantio das mudas frutíferas, a gente tem que cuidar se não vai ocorrer geadas nesse período, porque algumas variedades, algumas cultivares são suscetíveis à ocorrência de geadas e podem acabar morrendo. E também cuidar para não fazer o plantio num período de seca
e que a gente tenha a ocorrência de altas temperaturas, porque isso também vai prejudicar o desenvolvimento das plantas. E é sempre importante fazer a poda também dessa muda. Ela funciona, esse método que você explicou, funciona para as outras variedades? Figo, pêssego, é semelhante à muda de citros? Sim. Essa prática de fazer a poda da muda, a gente sempre faz essa prática pensando em formar a copa da planta. Então aqui a gente tem uma muda de figo, onde a gente vai contar em torno de 50 centímetros e vai fazer a poda. Então aqui a gente tem uma muda de figo podada em torno de 50 centímetros. A gente faz a poda para que aqui cresçam novos ramos e faça a copa da planta. Na parte do pêssego, a gente também faz essa poda. Então pêssego, nectarina, ameixa, a gente também vai contar em torno de 50 centímetros e vai fazer uma poda. Então aqui a gente teria 2 mudas já preparadas para o plantio. Então percebam que a gente precisa jogar a terra para dentro, para que essa muda não fique tão profunda. Então a gente vai colocar. Vamos nivelando, cuidando da altura, né? A gente coloca, então percebo que essa terra que está sendo colocada é a terra misturada com o adubo. Mais ou menos assim. Então aqui a gente sabe que é a nossa altura. O que a gente vai fazer agora? Aqui a gente vai fazer um corte. A gente vai fazer um corte aqui do fundo da nossa muda. Por quê? Aqui, ó, a gente geralmente tem o enrolamento do sistema radicular. As raízes, elas ficam enroladas aqui porque elas não têm mais espaço para crescer. Geralmente quando a muda é muito antiga, muito velha, isso ocorre. Então com o auxílio de uma faca, a gente vai cortar o fundo da muda. Então a gente colocou a muda aqui, nivelou com a altura do berço e a gente vai tirar o saquinho, o pacote. E agora com cuidado a gente vai chegar mais terra aqui. Então a gente vai colocando terra e vai pressionando, né? Vai pressionando essa terra ao redor da muda. A gente não pode apertar muito, simplesmente colocar a terra e que ela chegue perto da muda. Por quê? Essa terra, ela tem uma umidade e isso vai fazer com que ajude a muda a não secar. O próximo passo que a gente vai fazer é colocar a palhada. A palhada, ela é importante para manter a umidade aqui aonde foi plantada a muda. Então a gente coloca a palhada. Esse é um cuidado que a gente deve ter de realizar. E outra coisa que a gente tem que fazer após fazer o plantio de uma muda frutífera é dar água para essa muda. Então a gente sempre, logo após o plantio, a gente dá em torno de 20 litros de água para cada muda plantada.